noite. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine a vida, né, para que a gente possa compreender. Como disse a mensagem de hoje, né, para a gente poder entender a vida e poder agir de acordo com o que seja melhor para nós na vida, né, ter uma reação boa. Eu li uma revista e ela falava sobre o sucesso e sobre o insucesso nos casos depressivos, né? E um senhor estava falando na sua vida e ele disse assim que ele nascera numa família onde os pais tiveram um único parto, onde nasceu ele e o irmão dele, os dois gêmeos. E depois de viver uma infância junto com o irmão muito alegre, o irmão veio a desencarnar, né? Ainda quando eles eram pequenos, né? Que eles eram um grande parceiro. Isso foi um golpe enorme, ele passou a ser uma criança muito solitária, né? Perderam o irmão e cresceu com um pensamento achando que o pai e a mãe fizeram um grande erro, né, em ter apenas dois filhos, que poderiam ter mais filhos, e assim livraria ele daquele problema de ser uma criança tão só como ele era. E logo assim idealizou a sua vida inteirinha, né? Ele pensou que assim que casasse, ele teria uma prole grande de filhos, aonde um faria companhia ao outro e todos viveriam muito felizes. Se encantou pela esposa dele, namorou, casou-se e quando casou ficou esperando o tão sonhado filho que deveria chegar. Atrasou, foi fazer exame e descobriu a esterilidade. Ele não conseguiria ser pai. Ele estava impossibilitado. Aquilo foi um golpe enorme na sua vida. Se sentiu castigado por Deus. Extremamente magoado e entristecido, pesaroso, começou a sua vida num rumo um tanto quanto difícil. Cada vez mais culpava a Deus, culpava a sorte de não conseguir realizar o seu sonho e nunca iria realizar. Foi assim que ele acabou dessa tristeza, desse pesar, entrando numa angústia, entrando numa ansiedade e acabou deprimido. E passou a fazer rotineiramente consultas com psiquiatras, neurologistas, em busca de medicamento que lhe tirasse aquela sensação. A tal ponto que ele confessa que em um determinado momento da vida dele, a secretária do psiquiatra dele era mais íntima dele do que a própria esposa. Conversavam muitos e ela sabia entendê-lo, logicamente, porque conversava com vários, né, pessoas igual ele, sabia entendê-los, sabia aconselhá-los, e assim ele foi conversando e fizeram uma grande amizade, ele e aquela secretária. E um dia ele chegou a uma conclusão na vida dele, que não valia a pena viver. E então ele resolveu que cometeria o suicídio. Chegado nesse ponto, ele sentiu uma necessidade de conversar com alguém, de falar com alguém, e logo lembrou, né, da sua amiga, a secretária de seu médico. E então foi no consultório e comentou com ela a respeito da sua decisão, do que ela deveria fazer. E entre uma consulta e outra, ele foi conversando e ela foi conversando com ele, foi tentando acalmá-lo. E quando ele levantou-se para ir embora para casa, se deparou com dois soldados na frente do consultório, entrando no consultório. Ela
havia delatado o seu plano. E aqueles 2 policiais disseram a ele: se você quiser, nós teremos que te levar à força. Se você concordar, entre dentro do carro e nós te levaremos sem luta e será melhor para todo mundo e você não vai se machucar e nem nós vamos se machucar. Concordando com isso, ele acabou sendo algemado, colocado no carro de polícia e foi levado a um hospital psiquiatra, aonde ele entrou num tratamento extremamente forte, né? De barbitúricos, de antidepressivos, de calmante, um tratamento de choque para tirá-lo daquela resolução que estava dentro da sua cabeça. Ficou internado durante 2 meses, 60 dias. Quando saiu, chegando em casa, encontrou a sua esposa, magra, triste. Ela correu ao seu encontro, abraçou-o e falou assim para ele: se você não consegue ser feliz vivendo a sua vida, viva ela por mim. Saiba que você representa toda a felicidade que eu tenho na vida. Então, viva, mesmo que seja para me fazer feliz. Aquelas palavras da esposa o tocou de maneira muito grande. E ele pensou que seria um ótimo meio de tornar a sua vida útil, já que ele não conseguiria ter as alegrias da vida, faria a alegria da sua esposa. E a partir daquele dia, ele, apesar de entristecido, apesar de angustiado, apesar de ansioso, passou a levá-la ao supermercado, passou a fazer as caminhadas com ela, passou a ir no cinema, assistir com ela os filmes que ela queria, passou a ir no shopping junto com ela, e conforme ele foi fazendo essas coisas, a alegria da esposa ficou muito estampada diante da modificação de atitude que ele tomou. E aquela alegria foi tão contagiante que ele diz que aquilo começou a mexer no seu íntimo. Os passeios, o contentamento, a alegria da esposa passou a modificar o seu mundo íntimo e ele pouco a pouco foi parando de tomar os remédios, foi deixando de ser dependente dos remédios para dormir e saiu daquele estado de depressão em que ele estava e conseguiu viver extremamente feliz junto com a esposa. A gente vê que isso é uma coisa que acontece muito com quase toda a população da Terra. Nós nos escravizamos, nos sacrificamos em busca do prazer físico, do prazer material, do bem-estar, da satisfação imediata, dos nossos anseios, das nossas vontades, e consideramos uma bênção a ausência da dor, a ausência das dificuldades. Para que nós possamos nos preocupar o mínimo possível com o ser espiritual que nós somos. Para não dedicar tanto tempo à pesquisa, ao estudo, para o amadurecimento espiritual que todos nós temos que realizar em nossa vida, em nossa existência. Mas quando a aflição, a dificuldade, a dor chega para a nossa vida, nós nos afligimos ao ponto de desesperarmos, ao ponto de nos desesperançarmos, de desanimar e de revoltarmos diante da vida. Ou seja, adoecemos a nossa alma. Se nós fizermos uma análise
a respeito do sofrimento, a respeito da dor na terra, a gente vai ver uma coisa, que a dor, ela é tanto para as pessoas ricas, como para as pessoas pobres. Sofre o santo e sofre o pecador. Sofre as pessoas mais belas e sofrem as pessoas mais feias. Então logo nós concluímos que na realidade a dor não é um castigo de Deus. A dor é uma contingência da vida. Todos sofrem na vida. O vegetal sofre podas para poder produzir mais. Os animais sofrem para poder servir o homem, para poder servir de alimento para o próprio homem. O homem também sofre. Então, na realidade, esse conceito que nós temos de que nosso sofrimento, de que a nossa dor significa castigo, né? Ou então a gente fala assim, não sei, acho que eu joguei pedra na cruz, não sei que mal que eu fiz para Deus. Na realidade, é completamente infundada. Quando nós observamos os conceitos que a doutrina espírita nos traz sobre o que ela acha da dor, a gente vai se deparar com grandes frases que nos dá a realidade daquilo que é a dor para a nossa vida. No Evangelho segundo o Espiritismo está escrito que a dor é uma bênção, né? Que Deus envia a seus eleitos. No livro a Gênese, está escrito assim, que a dor enobrece a alma, enobrece o espírito, que a dor é o aguilhão, é a forja, é a fornalha que purifica a alma. A dor é o agente de progresso, é a moeda luminosa, é o sabão que saneia e limpa a alma e embranquece a alma suja pelos mais hediondos crimes. A dor é um instrumento invisível que Deus utiliza para converter-nos pouco a pouco em falenas de luz, ou seja, em espíritos iluminados. A dor é a nossa companheira, é a lanterna acesa em noite escura, guiando-nos de retorno à casa do Pai. Nós, criaturas humanas, temos alguns tipos de dores, né? Nós temos a dor física, que é quando nós tropeçamos, quando nós batemos, quando nós nos contundimos, né? Que é essa dor, às vezes uma dor que surge por um desgaste ósseo, uma dor provocada por uma úlcera, uma dor de cabeça. E essa dor tem uma função interessante para nós. Ela serve para nos mostrar que alguma coisa não está correta, né? E que nós precisamos correr atrás para ver o que está provocando aquela dor física que nós estamos tendo. Muitos de nós podemos achar que a ausência de dor é uma coisa boa, mas não é. Todas as pessoas que não sentem dor na Terra, por um problema de uma síndrome que existe, são pessoas que têm amputação, são pessoas que têm problemas sérios, desencarnam cedo essas pessoas. Justamente porque a pessoa, por exemplo, calça um sapato apertado, anda o dia inteiro, não sente dor. Quando ele chega em casa, o pé está daquele tamanho, não sai do sapato, normalmente precisa ser amputado, precisa ter um monte de problema. A pessoa coloca a mão no fogo, não vê que está queimando, né? E assim, uma série de outros acontecimentos, a pessoa leva esbarrão, corta, não percebe que se machucou. E na realidade, então, a dor física é uma bênção que serve para nos alertar a respeito de que alguma coisa está indo mal. Mas nós temos também a dor moral, que é aquela dor que é por causa da perda de um ente querido, a traição de uma pessoa querida, né? A ingratidão,
de amigos, a ingratidão de pai. Todos, apesar dessa dor ela ser gigante, ela ser dolorosa para todas as pessoas, ela é fruto, ela nasce da falta da compreensão nossa, né, a respeito da imortalidade da alma, que melhora bastante a respeito disso, e também da falta de compreensão do quanto nós somos falhos, né? Se um dia a gente for traído, logicamente que será pela esposa, será pelo esposo, né? Nós nunca seremos traídos pelo nosso inimigo, não existe isso, não é verdade? A ingratidão é uma coisa própria dos nossos corações ainda frágeis, ainda débeis em evolução. Nós podemos também ter dor, por exemplo, moral, por sermos humilhados, por recebermos ofensa, por sermos agredidos na rua, mas isso também é em decorrência da falta nossa de perdão para com as pessoas, que trazem essas mazelas, essas dificuldades, e até mesmo a nossa falta de realmente postura íntima para perdão, sabendo que nós todos temos na nossa consciência a lei de Deus. Então, logicamente, a pessoa mais cedo ou mais tarde, ela vai refletir e ela vai ter um problema sério de arrependimento, de remorso, que a colocará em situações muito difíceis. Na lição do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz como títulos Bem e Mal Sofrer, o Espírito Benfeitor nos diz que, com certeza, quando Jesus disse que bem-aventurados eram os aflitos, porque o reino do céu lhes pertencia, com certeza ele não queria falar de todos os aflitos, porque na realidade todos nós sofremos aflições na vida. Mas sim, seriam para aqueles aflitos que sabem realmente sofrer. E a gente poderia perguntar, mas como é saber sofrer, né? Será que tem jeito da gente saber sofrer direito, né? O Espírito ainda diz que sofre todas as pessoas, sofre aquele que vive no trono, né, o rei, e sofre também aqueles que vivem na total miséria. E que poucos de nós realmente suportamos as nossas dores de maneira correta, a ponto de carregar dentro de nós o reino do céu. Uma vez que a doutrina espírita nos informa que, na realidade, o céu e o inferno como um lugar para onde os espíritos vão, esse não existe. Nem o céu, nem o inferno. Ninguém vai para o céu, ninguém vai para o inferno. O céu e o inferno nós carregamos dentro de nós. Então, o reino do céu não é alguma coisa que está fora de nós. É algo que está dentro de nós. É uma postura íntima, é um estado íntimo que nós vivemos e que nós nos sentimos bem sempre quando nós vivemos de maneira correta, quando nós cumprimos com a lei de Deus. Na lição, o Espírito disse que quando nós somos afetados pelo sofrimento, a ponto de desanimar, Deus castiga a gente, né? Porque Deus não aceita o desânimo. Por quê? Porque quando nós nos desalentamos, quando nós nos desesperançamos, quando nós nos desfalecemos e esmorecemos, na realidade a gente não consegue lutar contra a dificuldade, contra o problema, contra a dor, nós nos desesperamos e acabamos não aproveitando o sofrimento como um tempo para nós refletirmos. É necessário que nós saibamos nos comportar. O Evangelho nos traz como um sustentáculo da alma, né, para nós, a prece. A maior ferramenta que todos nós temos na Terra. Porque a prece, ela nos favorece a nós adentrarmos o nosso mundo íntimo e elevarmos o padrão do nosso mundo íntimo a um estágio aonde os benfeitores espirituais consigam nos orientar, consigam nos sugerir, consigam nos auxiliar a nossa vida para que nós possamos realmente sair da dificuldade, daquele estado de dor em que nós nos colocamos. Mas o benfeitor, ele é claro em nos dizer
que a prece é um sustentáculo, mas ela não é suficientemente forte ou não é suficiente para eliminar a dor. Que para nós conseguirmos eliminar a dor e eliminar o sofrimento, é necessário que nós tenhamos uma fé em Deus alicerçada na certeza da bondade de Deus. E aí entra a dificuldade, porque quando nós estamos em sofrimento é muito mais fácil nós imaginarmos que Deus está castigando nós do que Deus é bom para estar sendo bom para nós. Por isso que a doutrina espírita nos diz que a nossa fé ela tem que ser alicerçada no conhecimento, que nós necessitamos de buscar nos livros, de buscar na leitura, de buscarmos no estudo os esclarecimentos para a vida, para que quando a aflição, quando a dor chegar em nós estejamos preparados, nós tenhamos argumentos, nós saibamos a lidar com esses momentos de dificuldade. Porque dor, todos nós vamos ter, seja ela física ou moral. Mas esse negócio de ficar sofrendo a dor hoje, depois, isso daí a gente vai ficar arrastando a dor, esse é o sofrimento. Esse a gente não precisa de fazer. Nessa mesma revista que eu li o caso desse senhor, conta um outro caso de 2 irmãos, gêmeos também. Eles conviveram juntos, foram amigos um outro. Quando chegaram na adolescência, um prestou o vestibular, prestou um curso e ganhou uma bolsa para estudar na Itália. Os 2 se separaram na adolescência. Aquilo foi um golpe terrível para os 2 irmãos. O que foi na Itália várias vezes pensou em abandonar tudo e voltar ao Brasil para continuar convivendo com a família e convivendo com o irmão. Mas a lucidez, o raciocínio, a lógica foi lhe falando que ele deveria aproveitar aquela oportunidade, que ele deveria estudar, que aquilo ali significaria o seu futuro, que o seu pai, a sua mãe, o seu irmão teriam a vida deles e que ele necessitava de fazer aquilo para realmente continuar a sua vida em frente. Com esses argumentos, passou a procurar outras pessoas, fez um novo círculo de amizade e continuou a vida dele. E aí, o outro irmão, que tinha ficado no Brasil, fazia 35 anos que isso tinha passado. E ele ainda estava deprimido. 35 anos depois, ele ainda continuava tomando antidepressivo, não havia superado a ausência do irmão. Mais anos fazia que ele estava deprimido do que os anos que ele conviveu com o irmão. Esse estava fazendo o quê? Birra, não é verdade? As crianças que fazem birra, que quer uma coisa, Então, às vezes, a gente precisa utilizar a lógica, a razão, para que nós possamos pensar, para que nós possamos realmente sair do sofrimento em que muitas vezes a gente se coloca. Porque sempre o nosso fardo, o fardo de dificuldade, o fardo de problema que nós carregamos na vida, somos nós que fazemos ele. Através do nosso temperamento, através da nossa forma de ser, através da forma como nós agimos com as outras pessoas, porque a vida nos devolve exatamente aquilo que nós damos para a vida. Nós só somos respeitados pelas pessoas se nós respeitarmos os outros. Nós só somos tratados de maneira gentil se nós tratarmos as pessoas com gentileza. Nós só recebemos carinho se nós tratarmos as pessoas com carinho. É necessário que a criatura esteja muito atenta, como disse Jesus, andar bastante vigilante, para poder perceber como ele está agindo na vida. Por que as criaturas, por que a vida tem reagido daquela maneira com ele? Então, se nós queremos que as nossas vidas modificam, que as nossas dores se amenizam,
nós precisamos fazer uma modificação da forma como nós estamos vivendo, da forma como nós estamos realmente agindo na vida, para que nós tenhamos menos crise. E diante das crises que nos procuram no dia a dia, que nós não encontramos uma resposta, nós devemos procurar sempre a inspiração no nosso modelo e guia, que é Jesus. O que Jesus fez diante da crise na sua vida? Diante da crucificação. A primeira coisa que Jesus fez foi elevar os pensamentos a Deus e dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas sei que para isso eu vim e para isso eu vivi. Ou seja, Jesus ia provar naquele momento o desprezo das pessoas queridas que ele havia vivido junto, iria receber a ingratidão das pessoas que ele havia beneficiado durante toda a sua vida, e talvez até mesmo na véspera. Ia receber o xingo, o apelido jocoso da multidão, além de receber os açoites, as dores físicas próprias da crucificação. Ele percebe que a situação é difícil e é dolorosa, mas ele também percebe que ele veio para dar esse testemunho. E nós perguntamos, era necessário que Jesus fosse crucificado? Era, né? Para que nós tivéssemos esse exemplo. Quem poderia dar esse exemplo para a gente a não ser o Cristo? Não é verdade? Logicamente ele não precisava, por culpa, por resgate do passado, mas como missão para nos deixar esse legado que a humanidade tem até hoje, ele precisava. E nós precisamos estar cientes disso, para que nos momentos de crise nós saibamos ter a lucidez de realmente enfrentar o nosso testemunho, que é necessário e que normalmente são causados por nós. Se não causado nessa existência, foi causado em existência passada. São as criaturas que estamos ligados através dos laços da inimizade, do rancor, do ódio. São as pessoas que estamos ligados através do passado, pessoas que muitas vezes nós prejudicamos. Então, é necessário que nós saibamos essa dinâmica, né? Todo mundo sabe o caso do Chico, que o Chico passava por uma grande dificuldade, né? E aí, ele pediu para o Emmanuel, eu estou numa dificuldade. O Emmanuel chegou e perguntou para ele: o que está acontecendo? Nós estamos com problema de sintonia, não estamos conseguindo comunicar com você. Qual que é o problema que está acontecendo? Ele falou: estou com um problema muito grande de família. Decepção com a família, com amigos, traição. Isso está me prejudicando muito. O Emmanuel disse: eu sei disso, Chico. Ele falou: mas eu precisava de ajuda. Eu peço para o senhor, por favor, procure no mundo espiritual alguém que possa levar meu recado a Maria de Nazaré. Peça a ela para ela me dar uma orientação, o que eu faço nessa hora. Porque eu estou tendo muita dificuldade e não estou conseguindo sair dela. E passou um dia depois, o Chico Emmanuel trouxe para ele e disse: olha, eu realmente conversei com benfeitores espirituais e Maria atendeu o seu pedido, ela trouxe para você uma orientação. E ele disse: qual é a orientação? E Emmanuel disse assim: olha, ela mandou você um recado para você, anota aí. E aí ele anotou, ele disse assim: olha, a Maria mandou dizer para você que tudo passa, que isso também passará. Ele anotou aquela frase e achou interessantíssimo. Olhou para Emmanuel e disse: nossa, que frase profunda. Realmente tudo passa, isso vai passar realmente. Vou colocar essa frase na frente da minha penteadeira, para mim ler todos os dias. E lá ele colocou a frase na penteadeira e todo dia ele lia lá: tudo passa, isso também passará. Passou 2 meses,
Emmanuel, um dia chegou lá, o Chico estava irradiante de alegria, sorrindo entre amigos, e ele perguntou para o Chico: e aí, Chico, tudo bem? Ele falou: tudo bem. Ele falou: é aquele problema? Não, como disse Maria, naquela orientação maravilhosa, realmente tudo passa, e realmente tudo passou. Emmanuel disse para ele: aquela segunda parte da mensagem é para hoje, para você. Saiba você também que isso que você está vivendo hoje, isso também vai passar, certo? Então, na realidade, essa é a grande sabedoria que nós devemos carregar, sabendo que tudo passa na Terra, os momentos ruins, as dificuldades, os problemas passam, e os momentos bons, os momentos de harmonia também passam. É necessário que nós procuremos a luz da doutrina espírita para esclarecer as nossas almas, para nós nos sentirmos gratos quando nós formos experimentados, quando o inimigo do passado chegar até nós, quando a dívida do passado for apresentada a nós e nós tivermos condição de saldá-la, nós tivermos condição de acertar. Que Jesus nos ilumine, nos abençoe a todos e que todos nós tenhamos essa lucidez durante toda a nossa existência. Muita paz a todos.